No vídeo sobre os 10 mandamentos, faltou apenas fazer uma observação a respeito do texto dos mandamentos, do decálogo, contido na Bíblia, na Sagrada Escritura, em comparação com o texto que nós temos no Catecismo e que é ensinado pela Igreja, e foi o que nós utilizamos então no vídeo também. Bem, estou aqui com um compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Esse compêndio traz na sua segunda seção, que também é a segunda, correspondente à seção do Catecismo, né, o mais completo, ele traz um comparativo dos textos do livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 2 ao 17, o texto sagrado, onde ali está o texto dos 10 mandamentos, no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, capítulo 5, melhor dizendo, versículo 6 ao versículo 21, e depois, numa terceira coluna, o texto tradicional, que é ensinado pela catequese nos dias de hoje, que está no catecismo. Bem, algumas pessoas, especialmente aqueles que não são católicos, não são cristãos, às vezes, acabam utilizando esta diferença da escrita dos textos como um argumento para dizer que a Igreja Católica inventa as coisas e não é fiel ao texto sagrado, à Sagrada Escritura. Bem, mas em primeiro lugar, é preciso pegar a Bíblia e ler ali esses textos, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 2 a 17, livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 a 21, e também pegar o texto, esse texto tradicional do Catecismo, que fala dos 10 mandamentos. Depois de ler, então, esses textos, né, esses três textos, confrontá-los e ver o que existe, na verdade, de diferente neles. Depois de feito isso, poderemos notar, quem faz uma leitura honesta do texto e com a necessária dedicação de observação, de estudo, né, de consciência do que está lendo e tenta entender o que está lendo, depois de ter feito essa leitura, vai perceber e vai notar que não há nenhuma infidelidade à Sagrada Escritura nesta versão catequética que a Igreja apresenta no Catecismo e no compêndio e que é ensinada então na catequese, na doutrina da Igreja. Mas podemos observar umas coisas que são, na verdade, as que são mais usadas para por aqueles que acusam a Igreja de inventar esses 10 mandamentos e não ser fiel, então, à escrita da Sagrada Escritura. Primeiro, existe uma síntese no primeiro mandamento, né? E quem pega o compêndio, que eu mostrei ali, eu pego o compêndio porque é um livro mais acessível de pegar, né? Quem pega o compêndio verá o primeiro mandamento. Livro do Êxodo, ele diz: não terás outros deuses além de mim. E segue: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, embaixo na terra, e etc. E vai seguindo. E existe uma síntese, então, que a Igreja fez, depois de ler e meditar sobre esses versículos. Ou seja, qual é a síntese? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Resume tudo isso aqui. Resume toda essa descrição que faz o livro do Êxodo.
Uma outra observação, a questão de guardar o domingo. Bom, essa aqui é mais vamos dizer, mais famosa. A questão de guardar o domingo e não o sábado. Pois esta transferência de observância do sábado para o domingo só foi possível não por causa da igreja. Não foi a igreja que quis e que inventou essa importância. Foi o próprio Filho de Deus. E é isso que precisa ser entendido. A igreja não mudou porque ela nasceu no domingo. E a igreja foi fundada no domingo, vamos então mudar a observância do sábado para o domingo. Não, é por causa da ressurreição do Filho de Deus. Agora, a ressurreição é mais importante, porque a ressurreição de Cristo, de Jesus, selou uma nova e eterna aliança com a humanidade, de Deus com a humanidade. E isso que é importante. Existe sim a comparação dos 10 mandamentos com a ressurreição do Senhor. A antiga aliança e a nova aliança selada, firmada e confirmada por Jesus Cristo na sua ressurreição. Então, não é mais o sábado para nós importante de ser observado, mas o domingo, o dia do Senhor, o dia que Ele ressuscitou, o dia que Ele selou uma nova e eterna aliança e que nos abriu as portas para a eternidade. Uma outra observação existe uma separação mais clara, então, que seria os 2 últimos mandamentos, no texto do livro do Êxodo. Esses 2 últimos, eles aparecem meio que no texto, dão a impressão de que estão juntos, como se fosse um só. Mas, na verdade, a igreja, por uma questão até didática, né, por bem, viu, na verdade, o texto mesmo nos faz entender isto, que são separados. Ou seja, é uma separação mais clara do não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas do próximo, né? Então não é a mesma coisa, né? Desejar, cobiçar uma mulher ou o homem, né? O esposo, a esposa, e cobiçar uma coisa, né? Eles são diferentes. A raiz deste pecado pode ser diferente. Então são importantes essas observações para a gente notar que não existe nada inventado. Os 10 mandamentos na versão catequética que a igreja apresenta são fiéis à Sagrada Escritura.